O que é ser intencional na comunicação? O que é? Você tem sempre que pensar por que você está dizendo o que você está dizendo e da forma da qual você está falando. Existe um mito de que só precisa saber de comunicação quem é jornalista, quem trabalha com publicidade. Ei, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Deliberado Podcast, um podcast produzido pela Loop Vídeo Produtora, uma produtora aqui de Belo Horizonte que há mais de 15 anos torna estratégias de comunicação em vídeos incríveis. E agradecer ao nosso parceiro, a nossa parceira 80 Café, que agora é 80 Hub de Negócios, e já lançou uma coluna que chama-se Café Sem Filtro no Jornal Diário do Comércio, aqui em Belo Horizonte. Hoje eu recebo uma amiga querida que é a Érica Vieira, que tem um currículo gigantesco, mas resumindo, jornalista, apresentadora de TV, palestrante, treinadora, mentora em comunicação e oratória. E essa parte da oratória foi que a trouxe aqui. Mas antes, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos pretos e curtos. Hoje estou vestida de laranja. E você, minha amiga, seja bem-vinda. Gil, muito obrigada pela gentileza do convite. Um prazer estar aqui com você. Uma mulher que me inspira, que me ensina e que a gente cresce muito juntos. Exatamente. Consegue fazer sua audiodescrição? Consigo. Eu sou uma mulher negra com cabelos nos ombros e estou vestindo um roxo bonina hoje. E uma pele divina, que nosso maquiador estava falando isso aqui agora. Mas voltando para o nosso assunto, amiga. Vamos falar de comunicação? Vamos. Que bicho que é esse? Eu falo tanto aqui, amiga, tem que comunicar direito, tem que... Mas o que é comunicar? O que é comunicação? Comunicação assertiva é a habilidade da gente se expressar bem, de forma eficaz, assertiva, de se fazer entender para o outro. Sempre assumindo essa responsabilidade de ser entendido. Então, comunicação é falar bem, de forma assertiva, de forma com que o outro consiga te entender, te compreender adequadamente. E se a gente pudesse diferenciar comunicação e de oratória? Tem diferença? As duas são a mesma coisa? Oratória são técnicas que a gente sabe, que a gente aprende, que a gente desenvolve para ter, de fato, uma comunicação assertiva. O que é oratória? É aplicar técnicas de fala à sua comunicação, Ju, para que você seja mais persuasiva, para que você convença as pessoas sobre os seus projetos, as suas ideias, para que você venda, comercialize melhor o seu serviço, o seu produto. É aplicar essas técnicas à sua fala. Existe um mito de que só precisa saber de comunicação quem é jornalista, quem trabalha com publicidade. E o que você vê aí no mercado? Todo mundo precisa desenvolver uma comunicação assertiva, eficaz de fato. Afinal de contas, nós somos o quê? Seres relacionais. Exatamente. Seres de relacionamento. É só o jornalista que se comunica? Só os palestrantes que falam? Não. A gente se comunica o tempo inteiro com todo mundo. A gente vai falar muito ainda sobre essa questão hoje, mas a comunicação afetiva, por exemplo, a comunicação dentro da sua casa, a comunicação ali na liderança da sua empresa. Então, comunicação é uma habilidade que deve ser desenvolvida por todo mundo, independentemente da área de atuação, Ju. Sim, e a gente às vezes depara com pessoas na nossa trajetória, somos mentoras, encontramos pessoas incríveis que só faltava saber comunicar para aquele cara ou para aquela mulher serem extraordinários nos negócios, né? É verdade, Ju. Vamos pensar quantas pessoas a gente conhece que são muito bons na área, são muito bons técnicos, pesquisadores, têm um conhecimento muito vasto, amplo, mas não sabem comunicar esse conhecimento que essas pessoas têm. Então, não é uma pessoa completa, não é uma pessoa que se faz entender. Exato. Não é uma pessoa que tem, de fato, uma fala assertiva, uma fala compreendida pelo outro mesmo. Então, não basta você saber, não basta você dominar a sua área, você precisa saber expressar e comunicar o seu conhecimento, a sua sabedoria. E isso tudo tem a ver com storytelling também, né? Tem a comunicação é saber também contar uma história. É saber contar uma boa história. Eu disse que nós somos seres relacionais, por isso devemos desenvolver a nossa comunicação, porque a gente está o tempo inteiro se comunicando em todos os ambientes que a gente vai. E se comunicando, a gente precisa entender que não é só falar, não é só falando. Maravilhosa. Não é só usando essas palavras. Não é só falar bem, né? Não, a gente se comunica de tantas formas. Perfeito. O meu olhar aqui para você comunica, a forma como eu tô, os meus gestos, a minha expressão, a minha postura comunica. Tudo isso comunica. Então, quando a gente fala dessa comunicação, dessa habilidade de contar histórias também, é porque nós somos seres de relacionamentos. Quem aqui não gosta de uma boa história, de ouvir uma boa história? Quem aqui não vive boas histórias, Ju? Verdade. E tem um ponto, assim, que eu vejo crucial quando a gente está mentorando, que as pessoas falam, mas eu não dou conta, eu tenho medo. Como que a gente lida com esse medo, nessa habilidade de comunicar? Tem medo, né? Tenho medo de falar lá na frente, tenho medo de me apresentar para o cliente. Eu tenho uma questão que nunca contei para ninguém, mas eu tenho pavor de telefone. Da pandemia eu desenvolvi uma neura, assim, na hora que toca eu começo a suar.
não consigo comunicar mais aqui. Estou treinando de novo para conseguir, porque sou vendedora, trabalho com isso, né? E como que a gente se desfaz desses medos, desses julgamentos? Bom, quando a gente fala de medo, a gente tem tantos medos na nossa vida, para tudo, não é mesmo? Para várias questões que a gente passa, e tem sim o medo da comunicação, que é o medo do quê? De se expor, é o medo de passar pelo crivo do outro, pelo julgamento do outro. Mas eu quero trazer uma reflexão para a gente aqui, que é a seguinte: julgar. A gente vai ser julgado de qualquer forma, não vai? Fazendo ou não, a gente vai ser julgado. Condenado de qualquer forma. Pelo que você quer ser julgado? Por não fazer nada, por tentar, por se arriscar? Eu costumo dizer o seguinte: se você não quer ser nada, não quer se destacar, não fazer nada... Ficar estagnado, não comunica. Você vai ficar estagnado. Esse é o meu maior medo. Eu tenho esse medo, particularmente. O meu medo é de ficar aqui parada, não evoluir, não crescer, não expor, não passar. Eu posso passar pelo crivo do outro também, tá tudo certo. Mas vamos pensar o seguinte: o julgamento de quem que faz sentido pra você, Ju? Perfeito. De quem que faz sentido? Pra mim, o julgamento só faz sentido de alguém que me conhece muito, que sabe das minhas limitações, das minhas dificuldades, por quem já viu o meu caminho, a minha trajetória. E que me amam. As pessoas que me amam, elas têm carta branca para me julgar e para me ajudar a crescer, a desenvolver. Agora, quem não? E esses julgamentos, eles também vêm muito de fora. Muito dessas pessoas que nem conhecem a nossa trajetória. É importante a gente investigar por que do medo de comunicar. É o medo de se expor? É o medo de ser julgado? Será que é a timidez? Quais as questões internas que estão envolvidas nesse processo comunicativo? Quando os meus mentorados chegam na mentoria, a queixa mais comum é sobre timidez. Eu sou muito tímida, eu sou muito tímido, não consigo me expor. A gente tem que fazer uma investigação profunda e muito interna sobre essas questões, porque para a gente fazer a mudança externa, quer se comunicar bem, falar bem, se expor de forma assertiva, de forma eficaz, tem que ver esses monstrinhos que rondam a nossa cabeça, essas crenças que a gente tem da timidez. Eu, por exemplo, Ju, eu sempre quis me destacar e não queria decepcionar os meus pais. Não queria. Eu nunca fui cobrada por nada. Imagino. É nosso, né? Nunca me cobraram de nada, de absolutamente nada. Mas eu sempre fui uma pessoa estudiosa, sempre fui muito dedicada. E eu que me cobrava. Então, eu sou uma pessoa tímida e eu tinha dificuldade de me expor justamente por querer ser perfeita na exposição. Impecável. É possível a gente ser perfeito em alguma coisa? Tem nada, né? Não tem isso. Então, a questão do medo é você investigar de onde ele vem. Será que faz sentido pra gente ter medo desse julgamento? Ele vai vir de qualquer jeito. Então, essa comunicação, a gente pode falar que ela passa pelo autoconhecimento. De onde eu vim, quem eu sou, por que eu tenho esses medos, pra gente conseguir transformar esse momento de vida. A comunicação passa pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento humano, por sua trajetória, pelo que você ouviu lá atrás. Muita gente, às vezes, escuta assim: olha, mulher, então, escuta muito, tá? Olha, você entra muda e sai calada de tal lugar. Uau. Mulher, menina, não fica falando muito, não. Você nunca ouviu isso quando você era criança? Certamente ouviu. Todas nós mulheres temos essa história para contar. De ter, às vezes, a fala invalidada na infância, e a gente vai crescendo, achando aquilo: olha, o que eu falo não tem valor, e aí a gente vai perdendo a nossa autenticidade e vai se fechando um pouco mais. Eu tô dando o exemplo das mulheres porque isso é muito comum pra gente, a gente sabe muito bem disso. Mas isso acontece com todo mundo, de ter essa fala invalidada, principalmente na infância, Ju. E tem a ver também com o perfil comportamental. Tem. Porque eu fui invalidada, mas não fiquei calada, não. Agora que você não quer que eu fale, eu vou falar mesmo. Mas e o outro? O melancólico, como é que ele vai lidar com essa história? Depende da sua reação a cada um desses estímulos que você vai ter. Por isso que é o que você disse sobre o autoconhecimento importante. Precisa voltar lá atrás, entender, pra gente conseguir se transformar. Precisa, Ju. E na mentoria, você dá técnicas assim: olha, na hora que você estiver fazendo isso, tem umas famosas, segura alguma coisa, né? Segura o clips. Existe isso? É mito? Tem técnica? Dá pra... Ju, o desenvolvimento da comunicação é muito personalizado. Quando a gente fala de uma mentoria, é um processo muito personalizado. Exato. Porque a gente tem que entender você, como que é o seu processo comunicativo. Não existe isso de eu chegar aqui e falar assim: olha, a regra para você dar uma entrevista num podcast é assim, assim, assim. É contar até 10, respirar e entrar. Quem é você? Como, né? Como é o seu estilo de comunicação? Para quem que você está falando? Qual que é o seu público ali? Então, quando a gente fala de desenvolvimento da comunicação, eu acredito nos processos de mentoria justamente porque eles são personalizados. Não existe isso de uma máquina para você colocar todo mundo ali e tratar todo mundo da mesma forma. Óbvio, existem várias técnicas para a gente ser mais assertivo na fala. Eu aqui estou usando várias com você, da minha postura mesmo, da minha linguagem não verbal. Então, tem sim algumas técnicas, mas a gente incorpora a fala daquela pessoa com o perfil que ela tem. De acordo com a intencionalidade dela.
intencionalidade. Vamos Essa falar disso. palavra aí é a palavra-chave quando a gente fala de comunicação. O que é ser intencional na comunicação? O que é? Você tem sempre que pensar por que você está dizendo o que você está dizendo e da forma na qual você está falando. Qual que é a sua intenção? O que você quer com aquilo ali? Tem que ter esse objetivo, porque senão a gente é prolixo. A gente fala e no final, sabe quando você conversa com alguém? Exatamente. A pessoa fala e depois você fica assim, o que ela falou mesmo, né? Que Foi ela quis tanta dizer com volta. isso? É. E aí vem nessa questão que a gente fala também, que do cara que gosta de falar difícil, né? Usar as palavras, aprenda uma palavra nova por dia, aplique nas suas frases. Legal, vamos fazer isso, mas quanto mais difícil, melhor a comunicação. Palavras difíceis, que bobagem isso na comunicação. Muita gente acha que está passando a ideia de que é muito inteligente, de que é muito letrado, mas isso é uma bobagem, isso afasta o outro de você. Sim. Imagina se eu chegar aqui e ficar falando vários termos técnicos da comunicação, do jornalismo, por exemplo, com você. Você não era da área lá da TV, você não está lá na TV. Exato. Quem está acompanhando a gente não está ali para poder saber. Eu vou só afastar a pessoa de mim. Então, palavras difíceis é uma bobagem. Sabe o que é chique mesmo? Você quer dar essa impressão de ser chique, de ser uma pessoa sofisticada? É você falar simples, de forma com que o outro vá te compreender. De forma didática, acessível, ter uma comunicação, uma linguagem flexível. Eu preciso me comunicar com você, Ju, da melhor forma na qual você vai compreender. Exato. Se não está funcionando de uma forma, eu vou mudar, para que você possa me entender melhor. E aí você cria conexão com o outro, né? Conexão com o outro, porque comunicação não é sobre relacionamento. Exato. E não é sobre conexão com o outro. E é dessa forma que a gente cria. Tendo respeito pelo nosso interlocutor, com quem a gente está falando, com a história dessa pessoa, com as limitações dela também. Eriquita, a intimidade. Gente, vou falar uma coisa, abrir um parêntese, que toda vez que a gente se entrevista, eu tô de laranja. Não é a mesma roupa, tá, amiga? Você me perdoa. Sei, você é muito laranja. Elegante, essa cor fica ótima no vídeo. Obrigada, vou usar só laranja com você para parecer que é intencional. Mas tem uma palavra que você usa sempre também, que é a singularidade. O que você quer dizer isso dentro do seu conteúdo ali, na forma da sua mentoria, da comunicação com seus mentorandos? Singularidade, autenticidade são palavras-chave também quando a gente fala de comunicação. A gente tem que ser autêntico. Sabe quando eu digo que a gente tem estratégias, tem técnicas da comunicação e da oratória, mas que elas precisam ser aplicadas e por isso o processo de mentoria é personalizada para você? É para que não perca a sua autenticidade, para que você não fique ali no mundo embolada de técnicas, de estratégias para se comunicar e fique parecendo o quê? Um robô, uma Ju que não é a Ju de fato. Então, a autenticidade é a forma que você é o jeito que você tem, com técnicas aplicadas para que você seja melhor compreendido. Comunicação tem que ser autêntica, a nossa comunicação. Eu tenho que olhar para você e quando você falar comigo, eu tenho que saber que ali é a Ju. Não é a Ju que está imitando não sei quem, que está modelando não sei quem. Mesmo. Eu tenho que reconhecer em você quem você é quando você fala. E é difícil as pessoas encontrarem o seu tom de voz, né? Ainda mais com rede social e tudo, aí você vê muitas cópias, mas quando o conteúdo é autêntico, a gente fica lá, né, de olho. Ai, que pessoa legal. Fica. Que interessante, você né? Tem aquela conexão que Exatamente. você falou. E aquela simpatia que você olha para a pessoa, nossa, que legal ficar acompanhando essa pessoa. Parece que eu conheço essa pessoa. Exatamente. Parece que eu conheço há tanto tempo. É isso, né? É a conexão. É a conexão. E tem forma de falar em vários lugares, não tem? Sim. Para o público uma, na rede social outra. A gente já trouxe ou vai trazer uma pauta do LinkedIn. Mesma coisa, tem outra linguagem. Você tem alguma sugestão, um direcionamento? Nesse lugar fala assim, no lugar assim fala assado. Existe? Na jornada da comunicação, a gente tem vários pilares e vários processos como ela acontece. Um desses pilares aí é a gente ser flexível na nossa fala, adaptar a nossa fala e conhecer o nosso público. Maravilhoso. A gente não fala com todo mundo da mesma forma. De jeito nenhum. A gente não fala da mesma forma com todas as pessoas. Primeira orientação, quando você for se expor, para quem você está se expondo? Qual que é o seu público ali? Qual que é o nível de conhecimento do seu público sobre o assunto do qual você vai falar? Para você saber que palavras você pode usar adequadamente. E aí, a gente sabe, as redes sociais que a gente usa muito, essas redes de relacionamento, elas têm perfis muito diferentes, não é, Ju? LinkedIn tem um perfil, Exato. O Instagram tem outro perfil, cada um vai ter um perfil diferente. Tem que se conhecer o público de cada um desses meios, para que você se comunique com ele da forma adequada, da forma assertiva. Então, a gente precisa conhecer o nosso público, a gente tem que ter a flexibilidade para poder falar com ele. Como eu disse, se você está falando, a pessoa não te compreendeu, o seu público não compreendeu, diga de outra forma. Seja didático na hora de falar. Esses são os pontos mais importantes para a gente adaptar a nossa linguagem. E quando foi que a senhorita se descobriu comunicadora?
vou fazer jornalismo, vou apresentar TV. Tinha um sonho? Ou essa história veio assim e chegou e se abraçou? Como é que foi essa Érica infância? Agora é pra gente chorar aqui. Olha, eu acho que a comunicação está na minha vida desde a infância. Minha mãe conta várias histórias para mim, uma delas, ela conta que eu colocava as plantinhas dela enfileiradas, a gente morava em Ouro Preto, e eu colocava as plantinhas todas enfileiradas ali e começava a entrevistá-las, a Gente, conversar adoro. com elas, a dar aula para elas, e chamava atenção, porque eu queria a resposta delas ali. Então, eu penso que... Mas eu fazia isso, Ju, com as plantinhas. Eu era uma menina tímida. Eu sou uma pessoa tímida ainda. Claro que hoje eu canalizo melhor a minha timidez, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa que com dificuldade de exposições em alguns momentos. Mas óbvio que hoje eu sei canalizar essa timidez e eu vou, mesmo sendo tímida. Mas eu era uma criança tímida, então a minha veia comunicativa, ela vinha com as plantinhas. Que legal, sabe? Vinha com as isso. plantinhas. Eu, na escola, lá quando eu estudava lá em Ouro Preto, as professoras mal ouviam a minha voz, meus colegas mal ouviam a minha voz, porque eu sempre fui muito recolhida, muito tímida, muito no cantinho. Mas quando eu estava ali com as plantinhas, eu queria conversar. Eu sempre gostei de ouvir histórias. Eu sempre gostei de gente, de conhecer a história das pessoas. Eu sempre fui mais do ouvir do que falar. Muito mais do ouvir do que falar. Então, eu acredito que a comunicação está ali desde a infância. Quando minha mãe vai me contando essas histórias, eu fico pensando que estava desde lá. E a TV apareceu quando nessa vida? Televisão apareceu na minha vida. Eu nunca tive esse sonho de ir pra televisão. 18 anos, é isso mesmo? É, sim. Quase 20 anos amiga. em frente às telas aí. A televisão apareceu na minha vida, vou te dizer que foi no último período da faculdade. Eu não tinha um sonho da televisão. Aí, no último período da faculdade, 7º e 8º, a gente tem a disciplina de telejornalismo. E eu tenho um professor que hoje virou meu amigo, meu grande mestre, que é o Rondon. E ele falava assim, eu não queria fazer a disciplina de tele. Não queria. Aí ele falou assim, Érica, vai lá. Você precisa fazer essa atividade, faz parte do semestre, vai lá. Eu falei assim, não quero. Ele, vai lá, olha pra câmera e conte uma história. É isso aqui, fala isso. Eu fui lá e fiz isso. A hora que eu saí, ele falou assim, aí ele ficou olhando assim, meio virado pra mim por alguns minutos, e falou, Érica, a câmera gosta de você. Quem sabe você não vai gostar dela também? Gente, meu Deus! Ele falou, se ela gosta de você. É uma história de amor. Quem sabe você não vai gostar dela. E aí, desde que eu me formei, eu nunca mais saí da TV, nunca mais saí da frente das telas. E como lidar com essa exposição? Porque é uma pessoa tímida, conversava com as plantinhas, quase não se ouvia a voz dela na sala, mas agora o Brasil ouve. Minas Gerais ouve. Como lidar com isso? Olha, a exposição, ela é muito para quem tem coragem, porque você sabe disso, Ju, você também está se expondo em todos os momentos aqui. Não é fácil, mas a minha exposição, ela só aconteceu por meio do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, de entender onde estavam as minhas travas, as minhas crenças, sabe? Aquela questão de ser perfeita. Tem que ser perfeita para poder aparecer, eu tenho que ser a melhor em tudo. Foi no entendimento de todas essas questões que a exposição foi ficando mais orgânica para minha vida. Eu sempre me cobrei demais, mas assim, muito, muito mesmo. Na faculdade, eu ganhei uma medalha lá como melhor aluna, porque eu tirava as maiores notas, eu não aceitava tirar 9,5, tinha que ser 10, tinha que ser 9,9. Então, eu sempre me cobrei muito. Então, essa questão de querer ser perfeita me impediu tanto de fazer outras coisas na minha vida, de me arriscar mais. Quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a entender de onde que vinha isso, por que eu era assim, aí eu fui deslanchando, e hoje, tá aqui pra mim, é confortável. Aparecer na TV todos os dias, pra mim, é natural. É confortável, é o que eu gosto de fazer. E eu tô aqui entendendo que eu falo com pessoas. Lembra que eu disse sobre o quanto eu gosto de pessoas, ouvir histórias, contar histórias? Eu tô falando para pessoas, e isso é algo que me motiva. No jornalismo, que me motiva a informar uma parte da população que outro tá acontecendo, o que tá acontecendo no mundo, que reflete na vida de cada um. É ensinar sobre a comunicação. A mim muito foi dado. Eu tive a oportunidade do estudo, eu tive a oportunidade de me desenvolver, de ser uma comunicadora. Então, me satisfaz muito compartilhar esse meu conhecimento, ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem também. Então, eu sempre penso nisso quando eu vou me expor. E aí, a minha timidez, ela fica guardadinha aqui dentro de mim. E Bom, emocionei. A gente consegue se desenvolver sem se expor? Ou é impossível? Hoje, com o que eu sei, com o que eu vivo, com o que eu vivencio, com a minha vida e com a vida das pessoas para as quais eu dou mentoria, dou treinamento, é que a gente precisa se expor para se desenvolver.
A gente precisa passar por essa frio na barriga de todo exposição. mundo que tá ouvindo aqui, ó. Precisa. A gente precisa passar. É assim que a gente se desenvolve. É assim que a gente melhora. É só assim, é na exposição, Ju. E a gente não precisa começar se expondo ali. Cria Sim. oportunidades para que essa exposição vai ficando mais orgânica para você. Erre, acerte, tenta de novo e vai. Segue esse caminho. Claro, eu faço até hoje. Às vezes eu faço um programa que eu fico pensando, nossa, esse programa não foi legal. Por que não foi? Vou lá, me avalio. É essa constante evolução, o processo comunicativo mesmo. Até porque o mundo muda tanto, tão dinâmico, as novas formas de comunicar. Rede social é uma coisa que não tinha lá quando a gente estava há mais tempo aí, não tinha. Então, a comunicação ela é dinâmica, ela vai se transformando com o tempo também, assim como nós, assim como a sociedade. E tem como desenvolver isso sem deixar ninguém traumatizado? Porque tem mentor que quer te colocar lá, né? E aí você vai na primeira e fala, não vou mais não. Isso aqui, ó, que você falou... Tem como não traumatizar o coleguinha na exposição, na comunicação? Por isso que a gente tem que buscar bons profissionais, bons mentores é para nos sobre conduzir. isso o nosso papo hoje. Né? Para nos conduzir. Porque eu não acredito nisso desse lecionar pressionativo, impositivo e colocando todo mundo numa caixa. Para ser um bom comunicador, você tem que fazer isso e aquilo. Não, nós somos pessoas, não somos máquinas. Cada um tem uma forma de atuar, tem uma forma de se comunicar. Então, você tem que levar isso em consideração. Por isso que a gente tem que buscar boas pessoas para nos desenvolver, Ju. E aí, em todas as áreas, na comunicação, sim, mas em todas as áreas aí da nossa vida. Tem uma técnica para a gente conseguir se expressar, então, sem traumatizar e sendo mais sólido aqui no que a gente está falando? Mesmo você não conhecendo ninguém. Ju, se você usar isso aqui, concentre no que você está falando, estude antes. Essa sacada que você falou, gente, para cada momento é uma linguagem, para cada público é diferente, as pessoas não sabem disso. Não é isso? Sabe o que dá mais segurança pra gente fazer essa exposição? A gente não vai... Pra estar aqui com você, Ju, eu não cheguei aqui do nada, vamos lá, Ju. Não, eu procurei saber sobre o que a gente ia falar. Eu procurei saber qual era o perfil, a linha editorial do podcast. Eu assisti as outras edições. Então, é necessário que a gente se prepare para estar nessas situações de exposição. Porque essa preparação, ela vai te deixar o quê? Mais segura para poder se expor. Então, primeiro você tem que ter o conhecimento. O domínio aí do tema, do seu tema, da sua área. Depois que você tem esse domínio, se prepare para estar lá nesse espaço de exposição. É essa preparação que vai te deixar mais seguro, mais confortável de estar ali. E quando a gente se prepara, a gente fica mais seguro e confortável até para situações em que você precisa o quê? Improvisar. E como é que faz nesse momento? Toca nessa ferida. Dificílimo, né? Eu conversei com uma atriz que disse que as técnicas de teatro ajudam na hora que ela está entrevistando alguém ali e a pessoa se perde. Aí ela improvisa, conecta de novo e consegue seguir. Improvisar é difícil demais. Quando a gente está quando a gente está bem preparado para o tema do qual a gente vai falar, Ju, é mais improvisar fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Sabe de uma questão? Improviso, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, e se me perguntarem uma coisa que eu não sei responder? Você pode me perguntar aqui agora algo que eu não vou saber responder. E sabe o que eu vou te dizer? Ju, eu não sei. Eu não sei. Olha que legal. Eu não sei sobre esse tema. Eu não sei sobre esse assunto, mas que bom que você trouxe. Você já me motivou a pesquisar para o próximo podcast. Isso, vou pesquisar, vou procurar saber e eu te dou um retorno. E te dá mesmo retorno de fato. Então, entenda que você não precisa saber de tudo. Não precisa. Às vezes, você vai lidar com alguma situação que vão te fazer uma pergunta que você não sabe responder. É muito mais bonito, é muito mais respeitoso você dizer que você não sabe, mas você vai procurar saber, ou do que você ficar inventando, enrolando demais, dando voltas ali para desfocar daquela pergunta que te foi feita. Sim, e nesse mundo que a gente está vivendo, se a gente começa a dar nó, é muito perceptível, né, amiga? A gente está sendo gravado o tempo inteiro, a gente está se expondo o tempo inteiro, então não faça isso. Seja verdadeiro, seja transparente. Exato, ninguém. A rede social jogou a gente num mundo que... Tudo é perceptível. A gente consome muitos conteúdos, a gente consome o tempo inteiro na internet, em vários lugares. Então, a gente não engana as pessoas mais não. Não pense nisso. Eu vou falar qualquer abobrinha, a pessoa vai engolir. De forma alguma, isso não existe. Então, a gente, para ser verdadeiro na comunicação, é ser verdadeiro com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Verdadeiro com a gente mesmo, fiel aos seus valores, ao que você acredita, à sua trajetória. Isso também é a autenticidade da qual a gente fala aqui. Amiga, vamos falar do jornalismo? Conversei com a Iana Coimbra, sei que você conecta com ela também, e já tem um tempo aqui no Deliberado, e a gente falava sobre jornalismo. O que você enxerga no futuro do jornalismo? Porque eu tenho muito medo. Né? A gente tem a IA agora, a gente tem
as fake news, a gente tem um monte de disseminador de informação, e na hora que a gente se depara com jornalismo de fato, transparente, ético, propositivo, a gente fala, como que a gente vai confiar? O que você acha do futuro desse setor, eu acho? Por isso que a figura do profissional, do jornalista, ela é tão importante. Porque hoje todo Sim. mundo não produz conteúdo, não liga ali o celular, posta alguma coisa, aí posta as fake news. A gente passou por várias questões gravíssimas no nosso país nos últimos tempos por conta de fake news. Exatamente. Não é mesmo? Até em relação à saúde pública e tudo. Então, em quem que você está confiando ao consumir uma notícia? Você está checando? Será que você está fazendo isso? Então, por isso que é importante o profissional, o jornalista, para poder levar esse conhecimento para a sociedade. Dá trabalho ser jornalista. Nossa. A gente tem que estudar muito, a gente tem que pesquisar muito, a gente tem que cruzar dados, cruzar informações, porque é de muita responsabilidade que a gente vai ali para frente de uma tela e leva para o telespectador. Então, tem muito estudo, tem muita apuração. E é qualquer um que consegue fazer isso? Existem técnicas. Sim. Não é qualquer um que consegue fazer isso. A Exatamente. gente é formado, a gente é moldado justamente para isso. Eu não acredito que o jornalista vai acabar. A gente discute muito aquela questão assim, não vai ter jornalista mais porque todo mundo hoje pode produzir conteúdo. Mas conteúdo de qualidade não é todo mundo que pode produzir, não. Maravilhosa. A gente estudou muitos anos, a gente se debruçou muitos anos sobre a comunicação e o jornalismo para estar ali na frente de uma televisão, escrevendo num jornal, num portal. São muitos anos de estudo. Então, a qualidade da informação, ela vem desse profissional de qualidade também. E, Ju, não é todo mundo. Não é todo mundo que consegue fazer isso, que consegue fazer esse filtro, que consegue interpretar notícias que são complexas, explicar sobre o que a alta do dólar ou baixa do dólar influencia ali no seu dia a dia, da dona de casa que está acompanhando. É o jornalista que adapta a linguagem. É ele que fala, que traduz informações que são complexas da economia, da política, para quem está ali acompanhando, para o cidadão comum. Então, não existe isso. O jornalismo não vai acabar, a profissão do jornalista ela não vai extinguir, não vai. E a gente, assim, fiel, combativo das notícias que são publicadas de forma super irresponsável. Nosso trabalho nunca vai acabar, eu não tenho a menor dúvida disso. Você acha que é vocação, então, a profissão de vocês? Porque a gente fala que medicina é vocação, e é odonto, e nasci para ser veterinária, e na hora que chega na comunicação todo mundo quer fazer. Né? Por que você não busca um jornalista, um publicitário para essas pautas? O meu sobrinho, que é gamer, ele dá conta. Nada contra os gamers, temos vários aqui, inclusive o Arthur aqui. Né, Arthur? Que são gamers. E tá tudo bem, só que a gente não pode querer que um médico faça o papel de jornalista. A gente não pode querer que o dentista faça o papel de comunicador. E por que a nossa profissão é tão questionada? Exato. Nossa profissão é muito questionada. Você falou isso sobre vocação? Sim. Para ser jornalista tem que se ter vocação. O trabalho não é fácil. O trabalho é árduo. O dia a dia do jornalista é complexo. Parece que a gente não desliga. Gente, e é perigoso também. Você está dentro do estúdio, mas seus colegas estão na rua. Sim. Né? É uma profissão perigosa. Sim. Uma profissão que você não desliga. A gente não sai da emissora e desligou do mundo, não. A gente está atento o tempo inteiro ao que está acontecendo. Tem um radar na nossa cabeça que está buscando no juiz o que está acontecendo o tempo inteiro. Então, é uma profissão muito de vocação. Não é financeiramente muito valorizada. A gente tem várias formas de atuar na profissão hoje, mas os veículos tradicionais não é uma profissão com uma valorização, com salários altíssimos. Não é. É um mercado que não é fácil de entrar também. Não é fácil. Então, é vocação. E você tem que gostar de gente. Para você ser jornalista, você tem que gostar de gente. Você tem que ter respeito pelas pessoas. Você tem que ter noção de que o que você leva ali influencia a vida do outro. Influencia, faz parte de um processo educativo do outro também. Então, você tem que ter responsabilidade. E para gostar de gente, para poder fazer esse trabalho, tem que ter uma vocação sim, viu, Ju? Né? A gente não pode deixar a nossa profissão cair nesse marasmo e todo mundo dar conta de fazer. Não é isso? Amiga, acabou o nosso tempo, você sabe. Não é possível. Me conta aqui, o que eu não te perguntei que você queria ter dito para o nosso espectador? Posso contar uma historinha? Deve. Aí só vivemos de histórias. Bom, sempre que me perguntam sobre, Érica, você tem uma indicação de um livro para poder aprender comunicação e tudo? Aí eu falo, tenho. Nenhum. Não, a gente não aprende comunicação nos livros. A gente não aprende comunicação nos livros. A gente fica mais forte, musculoso, com o corpo definido, lendo um livro de anatomia, fisiologia humana? Não.
a gente não fica musculoso dessa Gente, forma. maravilhosa. Não é? Então, a maravilhosa. comunicação é a isso. exposição, é a exposição mesmo. Então, se você É me pedir treino, uma é indicação... teste. Se você me pedir uma indicação para ouvir histórias de bons oradores, de teorias da comunicação, eu te indico. Agora, para falar bem, para comunicar, não. Os livros, eles te dão base para que você tenha um bom repertório, amplie o seu vocabulário, mas para falar bem, não são os livros. Não é livro que vai te ensinar. Mas aí, pensando nisso, eu quero trazer uma sugestão aqui para a gente pensar nesse processo comunicativo, mas afetivo também. Porque a comunicação, ela é muito importante para a gente se destacar na nossa área de atuação, da palestra, conduzir reuniões, liderar equipes, mas a comunicação amorosa e afetiva é importante que a gente compreenda também. Você já leu aquele livro As 5 Linguagens do Amor? Já. Ju? Já leu aquele Já. livro? A gente escuta aí esse nome, As 5 Linguagens do Amor. Parece bobo, Parece né? bobo. Que Romance, livrinho vamos bobinho. ler um romance. Mas esse livro foi um dos maiores transformadores da minha vida pessoal. Eu sempre julguei muito meu pai, não, meu pai não é carinhoso comigo, meu pai não fala palavras bonitas pra mim, enquanto minha mãe tá lá, minha mãe até hoje. Ela vê uma coisa, minha filha, você é maravilhosa, minha filha, você é isso, aquilo. Me elogia pra caramba, meu pai não é assim. Meu pai nunca foi assim. Eu sempre tive uma relação muito difícil com ele por conta disso. Eu achava que ele tinha esse amor meio afetado, assim, por mim. Ou era uma pessoa muito fria. Aí depois que eu li esse livro, eu entendi de fato como que é a comunicação do amor do meu pai. O meu pai, ele não dizia que me amava, ele não me abraçava muito, mas todas as vezes que eu ia pra minha casa, que eu morava fora, que eu ia pra casa, meu pai chegava, pegava minhas malas, falava assim, minha filha, batia nas minhas costas, tudo bem, Deus te abençoe, e ia lavar meu carro, sabe, ia pra horta. Atos de serviço. E sabe o que eu descobri ironicamente? Essa é a minha linguagem do amor. A linguagem do amor que eu tanto critiquei do meu pai. Durante tanto tempo, eu critiquei dele. É assim que eu demonstro amor também. Então, pra gente ter um mundo mais amoroso, relações melhores, é importante que a gente saiba como que o outro comunica amor pra gente também. A gente tá falando aí de comunicação. Como que você comunica o seu amor pelo outro? Como que o outro, às vezes o outro não é frio, não é nada disso. É só a forma dele mostrar o sentimento dele, comunicar o amor dele. Então, esse livro é muito sensacional, mudou muito a minha relação com a minha família, com as pessoas. Diz sobre comunicação, mas diz sobre pessoas, sobre desenvolvimento das relações amorosas. Então, eu queria deixar muito essa leitura aqui indicada pra gente, porque quando a gente fala de comunicação, a gente fica pensando só naquela comunicação técnica, Sim. na exposição profissional, mas existe essa comunicação que é muito para além disso, é pros nossos relacionamentos, né, Ju? Maravilhosa. E você sabe que a gente sempre tem um versículo no final, e olha o seu que fecha em amor. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso é comunicação, né? Isso é comunicação. Isso é comunicação. E seu filme? Você trouxe um filme pra indicar pra gente? Conta tudo. Um filme. Deixa-me pensar num filme. E tem uma... Pode ser mais livro também. Pode, tá. Não, vou indicar que é filme-livro, que é a saga do Harry Potter. E por que eu vou indicar? Vou te explicar por quê. Eu era criança quando eu li os livros, assisti aos filmes, e sabe o que me deu, o que me ajudou ali com essa historinha? É uma ficção, né? É uma ficção, é uma fantasia. Me ajudou a ser uma melhor comunicadora, não contar histórias. Eu saía, eu lia o livro, aí depois eu assisti o filme, e eu contava muito essas histórias que eu tinha visto, às vezes para minha família, para minha mãe, com os meus amigos. Então isso foi me ajudando a ter um mundo mais lúdico, a saber contar essas histórias melhor. Então, assim, é uma série de filmes que me marcou por causa disso. Não tô dizendo sobre lição, né? A arte, às vezes não precisa deixar lições pra gente. Qual que é a moral desse filme pra você? É só tirar a gente do lugar comum. É tirar a gente do lugar comum. Transportou. Exatamente. E aí eu acredito que essa minha habilidade de contar histórias vem muito por conta disso também. Então, esses filmes, eles são importantes pra mim porque fizeram essa parte emocional na minha vida. Às vezes a gente não vai ver um filme ou assistir um filme, ler um livro só pra aprender sobre a nossa profissão. Não, é pra gente desenvolver enquanto pessoa também. Então, esses filmes, eles me ajudaram muito a ser uma boa contadora de histórias, a saber contar histórias. Os filmes nos ajudam nisso. Aí, quando você estiver assistindo o filme, pensa que as ficções, elas são importantíssimas. O lúdico é importantíssimo para trazer isso para sua memória. A arte é importante. Ah, Eriquita, querida, como a gente se conecta, né, menina? A gente comenta ali no Instagram as mesmas coisas e acredita muito. A gente até estava comentando, pautas, né, esses dias, sobre o quanto é bom a gente se ouvir, a gente conhecer as histórias das pessoas, a vida delas, e pra gente inspirar, pra gente crescer, e pra gente ter um desenvolvimento mais sólido, né? Eu quero crescer, quero me desenvolver, mas eu quero que você venha comigo. Exato. Imagina se todo mundo quiser isso, como que vai ser muito melhor, né? E a gente precisa lutar por isso, mulheres apoiando outras, porque a competição é grande entre as mulheres. Exatamente, o trabalho que você faz é muito lindo, eu queria te parabenizar aqui publicamente, dizer da minha admiração por você, pelo trabalho que você faz. Amiga, você imagina. faz muito, você é assim, uma pessoa incrível, e vida longa ao podcast, a todos os seus projetos, porque tudo que você coloca à mão,
vai ser muito próspero. Por falar nisso, nosso café da nossa nova coluna no Diário do Comércio. Café sem filtro. A 80 deixa de ser produto, amiga, agora. É mesmo? E ela vira um hub de relacionamento e conexões com o produtor, com o mercado, com os bons cafés. E isso aqui não vai para o mercado, não. É só para os influenciadores que a gente ama. Exclusivo para mim? Exclusivíssimo. Muito obrigada. Obrigada pela gentileza, Obrigada pelo convite. Obrigada à sua equipe que me recebe tão bem aqui na Lu. Muito obrigada. Obrigada por gastar seu tempo comigo. Imagina. Muito precioso. Obrigada de coração. Obrigada, Ju. Gente, que delícia de conversa sobre comunicar. E é o que a gente faz de melhor aqui no Deliberado Podcast. Gente, e que delícia de podcast sobre comunicação, sobre oratória, sobre vida. E é uma coisa que a gente adora fazer aqui no Deliberado. E para finalizar, gostaria de agradecer a Fari Brand por esse look incrível selecionado pela Yáscara Oliveira, o Átila, nosso maquiador, e Lázara Design por essas joias maravilhosas que eu estou usando hoje. Eu espero vocês no próximo podcast. Tchau!